O texto é conhecido, a mensagem é repetida, mas o que Deus vai falar é diferente. Aleluia. Porque hoje nós passamos uma luta grande e eu já tinha preparado essa mensagem, não para essa oportunidade, mas para nós, quando fomos em uma igreja, nós preparamos uma mensagem sobre batalha espiritual, eu e o pastor Ricardo, e hoje nós vamos falar disso. E eu tenho um pensamento sobre batalha espiritual que o Senhor colocou no meu coração, e a gente enfeita muito esse pombo aí da batalha espiritual. Batalha espiritual não é procurar demônio, batalha espiritual não é correr atrás de demônio, batalha espiritual é outra coisa. E as igrejas estão ensinando tudo errado. Isso me incomoda muito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que muitos dos nossos se perderão por falta de conhecimento. E como pastores dessa igreja, nós não podemos negligenciar. E aí o texto que a gente vai ler agora, está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10, aleluia, ao versículo 16, não, eu vou até o 18, que a oração está incluída nessa batalha aí também. Eu queria um negócio para segurar aqui, mas não dá não, tem não. E aí a palavra, vamos ficar de pé, vamos? Aleluia, quem puder, né? Quem estiver cansado. Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para que a nossa luta, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, preste atenção, contra que é a nossa luta: principados e potestades, contra os dominadores. Eles são dominadores deste mundo, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos. O que é que apaga os dardos do maligno? O escudo da fé. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem negócio de superstição, gospel, não. O que vai te livrar do inimigo é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica. 3 coisas juntos: palavra, oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Vou deixar marcado aqui. Se eu precisar, será que eu resolvo já aqui. Um peso que eu queria. Amém. Está aí, aleluia. Não roda não. Glória a Deus. Eu estava lendo alguns textos sobre batalha espiritual. E nós passamos um episódio nessa manhã muito triste, que eu não vou compartilhar com vocês, mas foi uma luta tremenda. E aí, como eu tinha essa mensagem, eu
coisa de Deus. Eu tenho no meu computador, eu não sei o que eu vou fazer, se um dia aquele computador papocar, eu tenho um monte de mensagem escrita lá. E aí eu comecei a ler sobre batalha espiritual, porque nós temos vivido algumas dores, eu e o pastor Ricardo. A batalha espiritual é o tipo de conflito que todo servo do Senhor passa. Todo mundo passa batalha espiritual. Durante as nossas vidas cristãs, as trevas, e elas existem, viu, pessoal? Elas armam ciladas, elas fazem armadilhas. É isso que o texto está dizendo. Contra nós. A palavra batalha espiritual não aparece na Bíblia. Não tem esse nome, batalha espiritual. Mas ela está presente nas nossas vidas. E biblicamente ela não pode ser subestimada. A verdade é que o conceito sobre batalhas, e você está pensando que você pulando de galho em galho, de igreja em igreja, você está se fortalecendo? Não. Ouvir todo tipo de conversa, todo tipo de palavra, todo tipo de erva daninha, vai, entra no teu coração, te contamina, e você não entende a palavra de Deus. Doutrina é um negócio tão sério, que nós tivemos um pastor, eu e o pastor Ricardo, que ele disse assim: ninguém prega no culto de doutrina dessa igreja, só eu prego. E nós não entendíamos por que ele dizia aquilo. Porque quando a gente convida um irmão para pregar, ele não vai pregar em cima da doutrina da igreja, ele vai pregar o que ele entendeu. E aí não é o culto de doutrina da igreja, não é o culto de ensino da palavra de Deus dentro da sua denominação. Pode quem quiser me chamar de maluca, pastora, quer dizer que eu não posso visitar na igreja? Pode, mas o culto de doutrina que você vai assistir é da sua igreja. Pode visitar, vá, mas o culto de doutrina é na sua igreja. Em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou os seus seguidores de estarem sendo despertados espiritualmente. Você está pensando que Satanás não age espiritualmente? Ele age espiritualmente, fazendo a tentação, o pratinho para você comer bem bonitinho. Ai, Cecília, o diabo age espiritualmente, é claro. Onde é que ele está? Nas regiões celestiais. O que é isso? Região onde a espiritualidade está presente. E o inimigo é um ser espiritual. Presta atenção na palavra. A vigilância nesse sentido, como é, pastor? Orar e vigiar? É, orar e vigiar. Fica atento às ciladas, às armadilhas, para você não cair. Tem crente que anda, parece assim, que está no mundo da lua. Ah, pastora, está tudo light. E aí, quando está tudo light, ele vai com a perna assim, puf, no abismo. Está tão light que ele cai no abismo. As ciladas de Satanás. Como é, pastor, essa cilada? Ele vai fazer você andar por um terreno perigoso chamado tentação. Ele vai colocar para você aquilo que você mais admira, o rapaz mais bonito da face da terra, o emprego melhor para te tirar da presença de Deus, até dentro da igreja. Sabe aquele convite para pregar? Mesmo quando você não está preparado e por pura vaidade você diz, eu vou. Aquilo ali pode ser uma cilada do inimigo, uma armadilha. Por isso que nem todo convite a gente aceita. Pelo menos esse trio que está sentado aqui não aceita. E quando a gente teima, quebra a cara. Eu não vou aqui enfeitar o pavão, que aqui só tem nordestino. O apóstolo Paulo é quem mais escreve sobre batalha espiritual. Inclusive é uma característica dele usar termos falando de militância. Ele trata a batalha espiritual
espiritual, como se nós fôssemos um exército militando. Ele fala de militar a carne contra o espírito contra a carne. Ele fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Ele trata como armas espirituais e ele escreve sobre isso. Ele descreve uma luta e um exército, mas não é qualquer exército. A Lindóia gosta muito dessa palavra. É um exército de resistência. É um exército que ele não se dobra às coisas do mundo. É um exército que quando ele está enxergando que a luta vem, ele se prepara, ele não vai chorar não. Tu já viu um soldado ir para a guerra chorando? Vai morrer. Na primeira investida do exército inimigo, ele vai sucumbir. Se ele estiver no submarino, ele vai lá para o porão, achando ele, que o inimigo não vai achar ele lá. Olha, nós temos um inimigo, ele não resiste. Agora deixa eu te contar uma coisa que você se esquece diariamente. O inimigo que nós enfrentamos, ele já é derrotado. Ele já foi vencido. Ah, mas então por que ele fica tentando contra a minha vida? Para que ele já está vencido, você não. Por isso que a Bíblia diz que você tem que resistir. Você precisa resistir. No final da vida, o apóstolo Paulo declarou: olha aqui como faz sentido o que eu estou dizendo para você. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quem está no combate está simplesmente vendo a vida passar? Não. Está em luta constante. O apóstolo Paulo foi poupado de passar pela luta? Não. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor Ricardo lá em casa, e o pastor Ricardo disse para mim uma frase que ficou no meu coração. Nós estávamos conversando sobre pessoas que têm necessidades de alimento, e aí ele disse assim: por acaso, para ser feliz, só é feliz quem é rico? Onde foi que você viu isso, amor? Tanta gente feliz sem ter dinheiro, porque tem um Deus que resolve as nossas necessidades, que está conosco em tempos difíceis. Há muitos erros. É nisso aqui que eu quero falar com você. Há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual. Muitos erros. Há um grupo de cristãos que subestima a realidade da batalha espiritual. Esse grupo faz de conta que os demônios não existem, como se Satanás fosse um mito inventado pelas pessoas e como se a batalha espiritual fosse uma história de carochinha. Sabe aquela história? Não, rapaz, que conversa, não me toca não, vai nessa. Não, eu sou forte o suficiente, se ele vier com uma quente eu vou. Tá vacilando. Nós brincamos de ser crente. Satanás não brinca com o que ele quer. Há outro grupo que faz exatamente o contrário. Só tem graça se for para o culto, se caiu no endemoniado. Supervaloriza a ação do demônio. Quer até conversar, fazer entrevista. Quem é você? De onde... Ele é mentiroso, pessoal. Ele é mentiroso. Ele é enganador. Tu acha que ele vai te dizer quais são os planos dele? Oh, meu Deus, deixa de ser inocente. Ele vai mentir. Ele é o pai da mentira. Nele não tem, ele vai te enganar. Sabe aqueles lugares que você... Jesus nunca entrevistou um endemoniado. Só a presença de Jesus. Só tem
É muito rápido. Porque eles já, esse daí eu tenho que bater correndo. Pelo amor de Deus, não me joga fora não. Não manda voltar para aquele lugar de sofrimento não. Joga aqui pelo menos no abismo. É só esse papo. Não tem negócio de entrega, quem é o teu nome. Eu lá quero saber. Eu lá quero saber quem é ele. Eu já sei, está escrito na Bíblia. Ele é um derrotado que nem a chave da casa dele ele tem. Nem a chave da casa dele, a chave da casa dele está com Jesus. As pessoas estão criando um conceito errado sobre a atuação maligna. E essa atuação maligna não está escrita neste livro. Que o inimigo queimou o teu feijão, que foi o inimigo que tirou o teu emprego, que foi o inimigo que caiu o avião, que foi, ele não está nem sabendo, rapaz. Ele não está nem sabendo que ele não é onipresente. Você sabia que Satanás não é onipresente? É por isso que os anjinhos dele têm que estar vigiando a gente, para saber. Se você orar caladinho, ó, ele não ouve. Ele não é onipresente, ele não está em todo lugar, em todo tempo. E olha, eles são organizados. Como é que a Bíblia diz? Nas hostes celestiais, principados e potestades. É diferente, gente. Uma potestade é mais forte. É o que está sobre o Brasil, a potestade da corrupção. Eles são divididos hierarquicamente. Presta atenção, pessoal. No pleno século XXI nós estamos brincando com Satanás. As pessoas, algumas pessoas dão um grau de importância tão grande ao poder de Satanás que se esquecem do poder do nosso Deus. Só tem graça se o pastor falar de Satanás. Só tem graça se ele repreender um demônio. Só tem graça se ele profetizar que a chave da tua casa está na tua mão. E tome engano dentro da igreja. Tome focado. Aí quando passa realmente uma luta, aí não sabe o que fazer. Eu vou correr para a irmã Marinha, porque a irmã Marinha é uma mulher de oração. É assim ou não é? Eu vou lá para a casa da Lindóia, porque a Lindóia lê a Bíblia, ela vai me ensinar. Eu não leio a Bíblia, mas a Lindóia lê. Eu estou com uma dúvida, eu vou atrás da Lindóia. Por que você não lê a Bíblia? Por que você não tem intimidade com Deus para vencer o dia da batalha? Tem que estar agarrado na carola de um anjo, a roupa do anjo. Hoje não está aqui para servir humano. Tem outra coisa que eu vou dizer para você. Nós fomos escolhidos para pregar a palavra. Deus olhou para mim, para você e disse: vocês vão pelo mundo pregar. Ele não disse para ei, Miguel, ei, cara, tu está voando aí em cima, desce, tu vai pregar a palavra. A ordem de pregar o evangelho. Acaba essa história. Ah, eu vi um anjo, ele mandou o fulano pregar a palavra. Quem mandou foi Jesus. Quem mandou? O anjo não vai mandar você fazer nada. É ele quem faz e não é você. É Jesus que ordena. É Deus que ordena. Gente, hoje eu fiquei assim, Senhor, será que é o meu marido que vai pregar? Porque eu estava me coçando. Sabe quando você fica se coçando? Além disso, tem aqueles que supervalorizam. Não tem a superabundante graça? Tem a superabundante armadilha de Satanás para os crentes dos dias de hoje. A batalha espiritual gera as mais graves heresias dentro das igrejas. Você sabe o que é heresia, não sabe? Mentira inventada pelos homens, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vou dizer aqui um exemplo bem legalzinho. Movimento de batalha espiritual. Vou lhe dizer o que é isso. Eita, Deus da glória. Chega, eu estou me tremendo, não imagina. Dentro das igrejas e das comunidades cristãs, há
práticas sincréticas e pragmáticas. Sabe o que é isso? Uma junção de doutrinas influenciada. Sabe pelo quê? E você acha que é santo. Rapaz, abre o olho. É ocultismo e misticismo. Sabe aquele lugar que você olha e você jura que é um terreiro de macumba? Você é fuzilado. Sabe aquele negócio que você olha e acha estranho? É fogo estranho mesmo, irmão. O nosso Deus, você nunca viu Jesus rodopiando, caindo, se levantando, dançando. Como é o nome daquela dança que roda no chão? Ela me ajuda? Break. Você já viu Jesus dançando break? Você já viu Jesus pagodeando dentro da igreja? Pois é. O nome disso é misticismo. É ocultismo. E está dentro das nossas igrejas. Leve uma vasilha cheia de óleo que eu vou vender para você por R$20. Misticismo. A rosa vermelha, vou lhe dar a rosa vermelha para arrancar o marido. Misticismo. Mesma coisa que faz lá na praia no dia 31 de dezembro. Gente, acorda, igreja. Jesus está voltando. Acorda, igreja. Batalha espiritual não é isso. Toda vez que eu chegar a confusão, vai orar. Quando você chegar em casa sem ter paz. Sabe por quê? Você está andando com quem? Com Jesus? Então ele é o bom da casa. Batalha espiritual não tem nada a ver com o que você está vendo por aí. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Cresça. Além das práticas mais conhecidas, agora você vai jogar uma pedra em mim. Tem uma história de uma quebra de maldição. Quebra de maldição, maldição hereditária. Olha, agora tem um negócio novo que eu li na internet hoje. Mapeamento espiritual. Ouviu falar disso, não? O camarada vai lá, o pastor vai orar, vai dar um passe em você. O negócio é tão forte que tu vai cair durinho e aí Deus vai revelar para ele. Quantas vidas antepassadas? É mais ou menos isso aí. Para perdão de perdão. Gente, não precisa. Perdoou Deus os teus pecados e pronto. Não me mate de vergonha. Eu não vou participar desse mapeamento não, em nome de Jesus. Mapeamento, eu fiquei horrorizado. Tem isso aí, viu? Nas igrejas por aí. Tem outra coisa. Sabe para que ele serve, esse mapeamento espiritual? Para subjugar os espíritos imundos. Minha gente, cria vergonha, cara. Tu sabe o que é que subjuga um espírito imundo? É perdão de pecado, arrependimento, você está com o coração limpo, puro. Que aí ele olha para Jó e diz, é mesmo, eu não posso não. E aí eu ouvi uma pregação da Camila Barros, e se fosse eu ia ser apedrejada, mas como era ela, estava tudo certo. Ela disse que lá no livro de Jó, Satanás só abre a boca uma vez, e é mesmo. Porque o resto ele estava tão envergonhado, que o próprio Deus disse, Jó, eu te desafio. E ele perdeu. E aí tu vai dar crédito para a palavra de Satanás? Ele foi lá acusar Jó. Olha, tu vai se decepcionar, Deus. Você pensa que ele não faz isso com você? Ele faz. E procura todo dia. Ainda tem aquele negócio dos demônios territoriais. Eu falei sobre isso algumas vezes. Nós moramos em casas que aparecia todo mundo e a gente tem um dom, um discernimento, e eu via, e o Ricardo via. E aí eu disse que vai acabar. Vou começar a orar, porque ele não manda em nada. Aí tu pensa que cada coisa que a gente prega aqui, a gente não leva uma lapada? Leva. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo. E Satanás vem, vou calar a tua boca. A verdadeira crença em possessão demoníaca não pode partir dos cristãos. A nossa crença é no Deus Todo-Poderoso.
vida e não da morte, que tem todo o poder, a sua vitória foi dada lá naquele dia, quando ele disse: está consumado. Seja o grupo que subestima e que valoriza, ou que supervaloriza a batalha espiritual. Esses grupos, os dois, o que subestima e o que supervaloriza, ambos estão errados. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual requer de nós equilíbrio e conhecimento bíblico. Sabe por quê? Tem um exemplo que não sai da minha cabeça. Lá no monte, 40 dias antes de ser crucificado, o próprio diabo foi tentar Jesus. Como foi que ele venceu? Sai! Oi? Está escrito. Mais uma vez. Está escrito. Terceira vez. Está escrito. Conheci o quê? Desde que idade? Bem pequenininho. Chamar aqui a Clarice para ela dizer que 10 vai ser comigo. Como é que vai ser? O que é que nós faz? Eu estou incluída. Rapaz, é uma luta tão grande para a gente ensinar as crianças. É ou não é? A gente dá o celular. Toma, meu filho, o celular. Fica aí quieto. Não fale nem, abre nem a boca. Não tem nem uma glória dela. Não tem moral para dizer para a criança: quando chegar em casa a gente conversa. Lá em casa era assim. Dormir aqui, ó. Tudinho. Meu dormir estava para escapar. Depois, quando eles ficarem grandes, eles decidem. Mas a minha mãe dizia: como o meu piano troca do meu cinto. Hoje não pode mais, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos entender claramente porque que tanta gente comete erros como esses que nós acabamos de ver. A Bíblia afirma que existe sim uma batalha espiritual. Inclusive exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e da importância. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal. Ou seja, quem são os nossos inimigos. Não é carne, nem sangue. A Bíblia está informando quem é. São os principados. E por que você ainda não entendeu? Você fica buscando cabelo novo, procurando uma verdade que seja boa para você. É bom para mim. Pastor, é muito mais fácil eu acreditar no que eu vejo do que no que eu não vejo. Nós somos assim. Você lembra que Moisés subiu um monte para orar? Quando chegou, o povo tinha feito um bezerro, estava lá tudo idolatrando. Nós esquecemos bem fácil, só precisa 40 dias. A gente esquece tudo que aprendeu em 30 anos. Quando eu me desviei, não precisou muito não. Só uns golinhos de cerveja eu achar bom. Abre a porta, para tu ver como o inimigo entra matando. Abre a porta. Jesus está na porta, tu não abre. Aí Satanás chega, tu abre. Que história é essa? Bem facinho. Tem uma historinha que eu gostei muito aqui. Primeiro, a Bíblia diz quem são principados e potestades. A Bíblia diz o que eles fazem são os príncipes das trevas deste século e anjos espirituais da maldade nos lugares celestiais. E diz onde eles ficam, quem são, o que eles fazem e onde eles ficam nos lugares celestiais.
Com isso, Satanás quer nos dizer que ele é mais organizado do que a igreja, que ele é mais obediente, que ele sabe o que está fazendo, e ele sabe quem ele quer levantar. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se opõem a quem? A igreja. Satanás, o que ele quer fazer é destruir a igreja, nos chamarem de fracos. Quando um cristão peca, o que é que o povo não diz? Se roubar é ladrão, se mentir é mentiroso, se adulterar é o ex. Você nunca levou uma piada dessa, não? Olha aí o ex. Eles não têm o entendimento que você tem. Eles não têm a misericórdia que Jesus colocou no seu coração. Eles não têm o amor que Jesus nos ensinou. Na tentativa de conseguir o seu objetivo, os seres malignos, eles criam estratégias para nos derrubar. Ou você pensa que ele vem de qualquer jeito? Ele sabe que o ponto fraco da Josi é aquele X lá. Aí ele vai estrategicamente tentar a Josi naquilo que é o ponto fraco dela. Você acha que você é forte o suficiente para resistir? Não. Você tem que prestar atenção, tomar cuidado. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados. São ciladas, gente. Armadilhas. Ele é astuto. Ele não é bobo, não. Não pensa que ele é bobo, não. E olha, ele repete a mesma estratégia e você cai todas as vezes. Ele vai pelo mesmo caminho e você cai todas as vezes. Ele faz oposição à igreja, ele quer destruir a obra de Deus, ele tenta conseguir esse objetivo e ele usa os demôniozinhos de uma esfera menor. Não precisa ver, não. O mundo espiritual é invisível. Agora, quando ele vier, ele usa as pessoas mais próximas. Você entenda, não é a pessoa, é a armadilha, é um dardo inflamado, para que aquele lugar seja destruído, aquela pessoa seja envergonhada, que é coisa para causar mais vergonha do que um pecado como que nós estamos vendo por aí. É tanto pecado novo que eu não sei nem o nome. Paulo diz que Satanás tem um método bem definido para empreender contra a palavra de Deus. É com base nesse método que ele lança dardos inflamados e ele tem um alvo muito bem estabelecido: as nossas vidas. Como vencer a batalha espiritual? Ela só pode ser vencida se você orar, se você buscar. Mas algumas pessoas acreditam em rituais fortes. Aí vem de novo. Quebra de maldição com mapeamento espiritual. Eles servem para identificar os demônios, as suas ciladas. Tu acha mesmo? Tu acredita nisso aí? Demônios familiares que estão há gerações. Olha, o que é que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há para quem está em ti. Está em Cristo, está morto. Não é isso que a Bíblia diz. Está em Cristo, está vulnerável. A Bíblia diz algo totalmente diferente. A Bíblia diz que a batalha, ai como eu gostei disso, a batalha espiritual é uma guerra vencida, pessoal. Nós já vencemos. A Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo. Você não precisa mais fazer. Cristo
já venceu. Você já sabe até o fim da história. Serão lançados no lago de fogo e em. Você sabe. Mas você prefere acreditar nas mentiras contadas. Uma vez que nós acreditamos no Cristo vivo, significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora. Um sopro da sua boca. A obra de Cristo é suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Ela não é a gente que tem o poder de destronar nada de ninguém. Pelo amor de Deus. Não sei hipócrita, não. Não sou nem super crente, eu pego todo dia. Jesus já fez isso por mim, por você. Ele vai continuar investindo, mas ele não vai conseguir reverter o final da história dele. O final da história dele já está escrito. Ele procura fazer nas nossas vidas o maior estrago que ele puder fazer. Destruir a vida dos nossos filhos, destruir as pessoas que olham para nós e dizem assim, ela não é mais. Ele tenta fazer a gente envergonhar o nome de Jesus. Ele fica fazendo armadilha para você cair. Ele fica te levando às obras do passado. Ele fica fazendo, hoje meu marido falou disso no devocional dele. Traz as obras do passado para você sentir prazer nas obras do passado e querer repetir as obras do passado. Satanás é teu inimigo, não é teu amigo. O papel do crente na batalha espiritual é perceber que você não é um caçador de demônios, pelo amor de Deus. Tem cultos que a gente vai pregar que parece mais uma caça ao vampiro. Nós viemos para a igreja, eu acho que foi com a Josi que eu falei sobre isso. Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus. Eu não venho para receber. Eu venho para dar, prestar o meu culto racional. Eu recebo graça, eu recebo misericórdia através da palavra. Eu sou alcançado porque Ele nos ama. Mas quando nós vamos à igreja, não é o culto para agradar a mim. Eu é que presto um culto agradável a Ele. Eu não estou nem aí se você vai louvar ou não. Eu quero que você louve, mas se você não entendeu, eu vou continuar louvando. Eu vou continuar adorando. Ele está aqui. Quando você vem para a igreja, Ele já está. Ele é o Senhor da igreja. O verdadeiro ensino bíblico diz que Jesus já derrotou Satanás e seus anjos e já garantiu a vitória da igreja sobre o reino das trevas. Agora cabe a nós resistir à fúria de um inimigo derrotado, mas astuto. Enquanto nós trabalhamos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo, durante a nossa vida cristã, ele resiste, tentando contra nós todo o tempo. Ele não entrega os pontos, não. A gente entrega. A gente quer desistir de ir para a igreja. A gente quer desistir de fazer a obra. A gente quer desistir de fazer uma visita no hospital. A gente começa a achar desculpa para não ir para a igreja. A batalha espiritual é cercada de ações. Mas o papel do crente é resistir. Sabe por quê? Porque você já venceu. Porque o triunfo já está sobre nós. E esse ataque não é mais forte do que o teu Deus. A Bíblia não fala de amuletos sagrados. No crente não tem amuleto. Não tem bolsinha com óleo da unção. Não tem malinha da viagem missionária. Não tem pedrinha do Jordão. Não tem água batizada lá, não sei por quem. Gente, sangue de Jesus tem poder. Não se engane.
estão citadas na palavra de Deus. A batalha espiritual é uma realidade. Olha, gente, todo dia nós somos tentados a desistir. Olha, eu confesso que às vezes eu quero desistir de tudo. Às vezes a gente vê nitidamente a ação do inimigo contra nós. Pessoas que falam mal da gente. Pessoas que se levantam, que levantam calúnias. Não é o inimigo que vem aqui soprar no teu ouvido, não. Ele usa a gente para você desistir. E aí o pastor Ricardo, nas suas rompantes de sabedoria, ele disse para mim: minha filha, nós não podemos fazer nada, só amar. Só amar. Eu sou mais zangado do que ele, não é mais sério. Aí eu estou estribuchando. Calma, sim. Vamos orar. E aí a gente vai orar e eu me acalmo. O Espírito de Deus me acalma. Eu choro. Eu me atribuo. Faz parte do ser humano, Josizinho. Eu choro. Eu acordo de madrugada, vou lá no banheiro, ele dormindo. O banheiro é meu quarto de guerra. E lá eu faço minha oração. Meu banheiro é grande. Todo crente precisa entender que a vitória nesse conflito é de Cristo. É tua. A batalha espiritual já está vencida. Não subestime o inimigo. Fique esperto. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. E ainda diz que é sem cessar. Amém? Tem coisas mais profundas, e eu vou ler só um texto aqui, que mexeu muito comigo. Aleluia. 1 Coríntios, para você ver mais ou menos aqui um negócio tão fácil. 16, 9 e 13. Eles estavam numa conversa, né? E aí ele diz assim, 1 Coríntios 16, 9 e 13. Eles estavam conversando. Timóteo queria fazer umas viagens e outras ele não queria. E aí, olha aqui o desafio desses homens. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. A porta foi aberta, mas os inimigos estavam por perto. E aí ele começa a destrinchar. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhe-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E essa porta é uma grande obra. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos fervorosos. Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. E aí ele diz, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente com força e fortalecei-vos. As lutas virão. Mas a gente tem que estar assim, forte e firme na fé. E ficar firme na fé não é fácil. As portas se abrem, mas os nossos inimigos estão lá observando, doido que a gente desista, doido que a gente caia, doido por um vacilo para tacar o dedão na tua cara. Mas nós temos pessoas conosco que oram, que jejuam, que acreditam,
Não olha só para as coisas erradas, olha porque é bom. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu terminei no tempo, 8h30. Glória a Deus. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós temos obra, mais papel para eu guardar, viu? Nós temos obra com o Senhor. Nós vamos agora em janeiro, não sei a data ainda, vou ver com o pastor, com o sopão, e nós vamos ter o culto das crianças, viu? O culto das crianças, eu vou só ver aqui no sábado, para a gente se organizar. Esse domingo é culto de Santa Ceia, nosso primeiro culto de Santa Ceia do ano. Nós vamos estar aqui celebrando a unidade do corpo de Cristo. Nós vamos estar juntos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa casa, eu e o pastor Ricardo, mas nós cremos que vai tudo como Deus quer. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus está nos ensinando a ser fortes, né? Esse mal é para nos aperfeiçoar, é para você crescer, é para você crescer. Deus está nos ensinando a ser forte. Amém? Ellen, o desafio é trazer o André para o mundo. Viu? Ela traz alguém. Convida alguém. Eu já vi os pequenininhos, viu? Olha aí. Vamos lotar aqui essa igreja em nome de Jesus. Aí eu disse, não, vou lá e não vai comprar. Sabe o que é que Jesus, como é que Jesus me consola, Elai? É quando eu olho para os pequenininhos. Eu olho para os pequenininhos, aí Deus diz assim, a juventude da graça e vida. Eles vão crescer. Aí eu me alegro. Eu já estou vendo uma ministra de louvor. Já estou vendo uma educadora de criança. Eu profetizo sobre a vida dessas crianças. Eu estou vendo um adorador, um pregador, um missionário. Amém, pastor? Quer falar alguma coisa? Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Eu vou vontade de ligar. Por isso que estava bom. Mas é isso aí. Domingo estaremos aqui, nosso culto de Santa Ceia. Acho que eu gosto mesmo. Então, domingo, nosso culto de Santa Ceia. Traga o André. Nós gostamos muito dele também. Né? Se der para trazer um convidado, seria bom. As pessoas começarem a entender. Qual é o Salmo 119 agora?